Mas, Chicão, conta como é que foi esse... Você ficou quantos anos no Corinthians, no final das contas? Cara, eu fiquei Foi 2000, finalzinho de 2007, quase né? 6 anos. 8, 9, 10, 11, 12... 13 um pouquinho. Você chegou a jogar a Recopa. Ganhamos, só são 8 títulos, né? Então, você é um dos caras, um dos mais vitoriosos da história do Tô ali Corinthians. junto com o Cássio, que tem 8, o Ralf tem 8, eu acho, Danilo e Sheik tem 8 ou 9, alguma coisa assim, E Alessandro. você sempre foi um cara mais reservado, né? Ao contrário, Sempre nunca fui. desceu de helicóptero no treino, essas coisas que o Sheik fazia. Eu sempre fui mais na minha, né, Cascão? Nunca deixou carro de migué para fugir da fisioterapia, Não. como o Adriano fazia. Aí eu que tô falando, tá? Mas o que sempre foi tua personalidade mesmo, mais tranquilão? Foi. Quando eu cheguei no Corinthians, eu não gostava de dar muita entrevista. Eu sempre falei isso, porque tinha muitas pessoas, não todos, não posso Sim. falar todos, porque senão pega mal, né? Por exemplo, teve um repórter lá que ele comentou que o Corinthians contratou um zagueiro de botão. Eu falei pra ele que eu não respondia a ele, mas eu vou responder você dentro de campo. Botão, referência... Joguinho de botão Mas lá, porque de pimbolim, porque não tinha altura pra zagueiro porque e você tal. era... Pô, porque você tem 1,80 m, aquilo que a gente tava falando. E eu não quis responder ele porque o cara pesava 200 quilos, eu poderia ser... Aí eu ia ter preconceito com o cara, mas o cara sempre falando assim, né? assim do Chicão, então eu fiquei quieto e falei É. pra ele que eu vou responder ele dentro de campo. Aí minha história falou pra ele, Isso né? no começo. É. Você não tinha nem jogado direito Não, ainda. acabado de chegar no Corinthians, o cara vai fazer a matéria dele lá, ele escreve o que ele quer, né? Então eu sempre fui um cara mais tranquilo, porque tinha algumas pessoas maldosas no meio, que faz uma pergunta pra você, você responde, vai lá, o título é outro. E eu sempre ficava na minha, de dar entrevista, até mesmo quando fazia gol, não gostava de dar entrevista, não gostava de aparecer, eu falava pro assessor de empresa, vai lá, coloca os meninos lá pra aparecer, não tem problema não. Mas, e quanto que isso, que nem isso, uma declaração de um jornalista, o quanto isso mexe com um jogador? Tipo, você lembrava disso quando você ia entrar em campo? Ou era uma coisa que... não, porque eu nem conhecia o cara. Eu não tinha que responder você falou, pra ele. mas você falou de dar uma resposta. A resposta vai então. ser em campo jogando, Sim. mas eu não precisava ficar respondendo pra ele diretamente. Com o desempenho meu em campo, ele ia ver, e tanto que depois ele pediu desculpa. São coisas que acontecem no futebol que, infelizmente... Hoje melhorou muito, né, cara? Hoje melhorou muito. Você tem que ter cuidado com o que você fala. Porque eu falo assim, por trás do atleta tem um ser humano, tem um pai de família. Claro. Então a gente tem que ter cuidado. Você era um atleta que acompanhava a imprensa, você lia as coisas, ou você eu mais... acompanhava, eu gostava de acompanhar. Tinha até, ainda naquela época, tinha nota de jogador, né? O desempenho dele. Às vezes eu olhava porque às vezes eu não concordava com aquilo ali. Às vezes o cara dava uma nota também maior daquilo que você merecia. Enfim, eu gostava de acompanhar justamente por isso.